tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, galerinha! Eita, segundou. Muita energia, galera, muita energia, muita força, dedicação. Vamos que vamos. Rapaz, começando o projetinho aí, não é brincadeira não. E aí, como é que vocês estão, hein? Galerinha forte, eu quero um bom dia, boa tarde esticada, assim, boa tarde, Sandrinha, dá este boa tarde esticada aí, Sandrinha, dá este boa tarde esticada, olha o projeto começando, olha o que a gente vai ver em projeto hoje aí, meus queridos, olha só, comunidade e empreendedorismo, buscando o quê? Entender um pouquinho mais sobre o que, meus queridos que estão aí, em Simões, em Teresina, em quem mais? Colônia do Piauí. Rapaz, a turma é forte. Turma não é brincadeira não, meu diretor. Aqui a turma participa mesmo. Eu quero ver essa turma tudinho no YouTube aí dando boa tarde, hein? E quero ver o pessoal do IPTV também, ó. IPTV também, Simões já deu ali, mas foi antes. Eu quero é agora. Vamos que vamos, gente. Queridos, nosso roteiro de aula, ele vem numa construção, primeiro, para que a gente possa saber um pouco sobre essa relaçãozinha, sobre a questão do empreender e o que é que o empreender pode contribuir com as atividades cooperativas, tá? É claro que a gente tem que estudar esse construto que é a comunidade, mas ao mesmo tempo saber qual é o impacto do empreendedorismo na comunidade. Então, a ideia é essa, a ideia é você tentar fazer com que haja esta conexão e a gente possa até mesmo entender um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais e fazer a correlação. E já de cara eu coloco para vocês o seguinte, quando a gente pensa em empreender, a gente sabe que tem as vantagens e desvantagens. E a vantagem em específico para o funcionário e para o empregador, ela vem sendo taxativa, gente. Então, o empreendedor deve contar com a sua capacidade técnica e comportamental, principalmente. No entanto, já de cara, para a gente entender um pouquinho sobre o próprio negócio e a comunidade, eu também tenho que saber do perfil. Só que as vantagens são tanto para os funcionários como para o empregador. Quando você vai abrir o negócio, especificamente, e aí para você que vai fazer um projeto, e é o segundo projeto que você já vai fazer, não é? Porque a temática ela é interessante por causa disso. Porque a gente tem como estudar algumas áreas onde você pode construir o teu projeto, o teu estudo de projeto. Então, se eu for fazer essa correlação entre as atividades, os benefícios, as vantagens, nesta análise da comunidade com o empreender, quem está dentro da comunidade entende que o empreender, o empregado, ele tem sim benefícios, né? O empregador, aliás, ele tem um benefício. Por exemplo, o empregador, ele é dono daquela situação, ele é dono da empresa, o chamado dono da bola. Mas você sabe que quem está empreendendo também tem os seus encargos, também tem o seu ônus, tem um bônus e um ônus. Porém, nas vantagens, ele não precisa seguir ordens alheias, entre aspas. Por quê? Porque quem vai ser realmente o responsável pelo dono da bola aí é o cliente, ele é o dono da empresa. Mas quem é que vai mandar realmente naquele negócio? É o consumo de uma forma geral. Então, quando a gente parte para o entendimento, por exemplo, de ter uma cooperativa, todos são donos. No entanto, há uma repercussão em termos de verificação de demanda da sociedade acerca daquele produto ou serviço que vai ser disponibilizado para aquela comunidade. Então, veja, o proprietário, o empregado no empreendimento tem as suas distintas relações e atividades. Agora, o empregador, ele sabe que precisa fazer o que tem que ser feito e buscar o caminho. Ele sabe que ele é o responsável pela tomada de decisões estratégicas. Ele sabe que o progresso financeiro vai ter repercussão na vida dele, que ele constrói alguma coisa que é para ele. Ele vai tentar satisfazer aquela questão do espírito empreendedor, mas num contexto de quê? De que ele é a cabeça do negócio. Se você for para o outro lado, a questão do funcionário, o funcionário ele não corre risco financeiro.
em termos de empregar o seu dinheiro e perder aquele dinheiro. Ele possui o seu saláriozinho, ele vende a mão de obra, o proprietário, o pregador, ele é o dono do negócio, então ele é o dono do dinheiro. Só que o funcionário, ele trabalha pelo dinheiro. Ele goza de proteção, por exemplo, na consolidação das leis trabalhistas. Ele sabe que existe, uma certa forma, uma proteção e uma segurança. As decisões estratégicas nem sempre ele está envolvido, mas ultimamente a gente vê exatamente acontecendo alguns colaboradores sendo envolvidos nos processos decisórios. Porém, ele não precisa se preocupar com o negócio se vai quebrar ou não, porque ele pode ali ir para outro negócio. Se tiver vaga também, se tiver capacidade de empregabilidade, tem as suas férias garantidas, tem benefícios sociais pagos pela empresa, pelo menos é isso que a empresa tem que fazer, além das aspirações de crescimento dentro da organização, de participação nesses resultados. Ele não precisa quebrar a cabeça com soluções de problemas, meus queridos. Então, analise, verifique, veja o quanto é importante você saber que quem quer ser empreendedor, quem quer, por exemplo, nós queremos abrir uma cooperativa, ou então estudar uma cooperativa de técnicos em secretariado. Opa, tem que entender o seguinte, tem que entender o mercado, tem que saber se realmente você tem um perfil de funcionário ou se você tem um perfil de empregador, porque nem todo mundo tem. Se você quer ter, você pode aprender a ter, do mesmo jeito que você está aprendendo aqui num curso técnico a ser profissional. Porque o curso ele traz essa perspectiva de você ter musculatura intelectual para poder colocar em prática, tá? Então, quando você visualiza o projeto de aprendizagem interdisciplinar, entenda que o projeto ele é para você ter um caminho para você fazer um estudo. Pessoal aqui de Teresina, pessoal de Simões, pessoal de Colônia do Piauí, todo mundo ligadinho. Só então é que a gente faz a reflexão, tá? E um negócio que é feito com a comunidade. Este negócio e a comunidade, como é que eu tenho que lidar com essa situação? Pois é, nós vivemos um sistema capitalista. Capitalista, certo? Sistema capitalista, que quer dizer que vai buscar o quê? A fim de gerar lucro. É claro que as empresas, os negócios buscam produzir produtos e serviços, serviço aí sendo produto intangível, produzir algo que tenha um bem concreto. Opa! Um bem concreto é o tangível. O intangível é o serviço. Certo? Mas aí você vai ter uma série de outras questões ligadas aos atributos desse produto. Eu tenho que ver se esse produto vai estar encaixado no que a comunidade quer. Então, num contexto cooperativo, o negócio e a comunidade eles precisam estar juntos, até mesmo na identificação das necessidades e a identificação dessas necessidades provindas de estudos. Estudos de saber o que o produto exige, o que a embalagem e a cor vai interferir naquele consumo, se isso traz benefícios emocionais ou sociais ou físicos, não é? As questões de encantar por meio destes produtos também são levadas em consideração. Por quê? Porque é uma forma, meus queridos, de também as esferas municipais, estaduais, federais estarem também numa perspectiva de recolher impostos para que este imposto seja revertido em políticas públicas para a comunidade. Todavia, você vai entender que o seguinte: a gente, quando avança no entendimento na compreensão dos produtos, nós temos que ter aí uma identificação por tipos de usuários e de grau de tangibilidade. É claro que isso é só uma espécie de explanação para que você tenha conhecimento em relação a esta conexão em relação à comunidade e os negócios, comunidade e o empreender. Tá, vou empreender. Tenho que entender que
Existem bens de consumo, especificamente, e bens de consumo industrial. É de consumo também? É, industrial. Só que aqui, o de consumo, ele é focado no consumidor final, o cliente, nós, que compramos das empresas. Os produtos que, direta e indiretamente, são ofertados para revenda, são comprados de empresas para empresas, os chamados business to business, o B2B, de negócio para negócio. Já quando eu entro num grau de tangibilidade, isso envolve o quê? Envolve os bens duráveis, envolve também os bens não duráveis. Os duráveis, eu entro ali num conceito de que se eu vou empreender, por exemplo, na área de vestuário, eu tenho que saber que ele tem todo um processo a ser estudado, porque eu estou dentro de uma cadeia produtiva. Aí, se eu vou abrir, por exemplo, uma cooperativa ou um negócio nesta área, eu tenho que saber e estudar alguns fatores externos e externos, que estão no macroambiente e no microambiente, que nós vamos ver daqui a pouco. No entanto, o que não é durável em termos de alimento, gasolina, por exemplo, são 2 exemplos, né? Se eu vou ter um negócio, uma cooperativa, um empreendimento voltado para a alimentação, eu tenho que saber como lidar com isso e se existe a necessidade por parte da comunidade na busca por esse consumo. É claro que em relação a alimentos, possivelmente, geralmente eu vou ter. Eu só tenho que saber aonde está localizado este público-alvo. E aí eu vou lidar com várias situações para levantar isso. Pesquisa de marketing é uma forma de entender quais são os benefícios que são repercutidos dentro desses segmentos, que são comercialmente e trabalham numa performance mercadológica. Então, a partir do momento em que eu sei a diferença de bem de consumo industrial e bem de consumo para o consumidor final, bens duráveis e induráveis, não duráveis, é aí que eu começo a entender para que lado o empreender vai me levar. E para que lado a comunidade vai estar junto nessa comercialização e produção desses bens e serviços. Quando eu entro nesta seara, eu começo a perceber que se eu vou fazer um projeto de aprendizagem, eu vou me voltar para os bens tangíveis, intangíveis. Se for intangíveis, comércio. Se for intangíveis, comércio, certo? Se for intangível, aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que entrar no intangível e buscar a experiência. Como? Numa situação onde os canais são o principal veículo. Tá, mas que tipo de canais aí, por exemplo? Verifica o seguinte. Todas essas instituições aí, hospitais, bancos, lojas, comércio em geral, shoppings, escolas, rádio, TV, clínicas em geral, consultorias, todas elas, minha gente, todas elas precisam sim, precisam de pessoas treinadas. Então as pessoas, elas estão ali acompanhando e tornando o serviço uma experiência. Essa experiência dentro deste segmento tem que ser única. Então, é uma experiência criada por pessoas. Os bens, do mesmo jeito. Os bens aqui, do mesmo jeito. Só que eu vou estar consumindo tangivelmente um medicamento, por exemplo, um artesanato, um móvel, um produto de beleza. Eu vou estar sentindo ali por meio de quê? Dos bens de produção que estão caracterizados por seus componentes, que já vêm semi-acabados, já vêm com a matéria-prima. Esses bens, eles não mais buscam satisfazer o cliente, eles buscam encantar em um novo modelo de alta performance no mercado. Isso quer dizer o quê? Que hoje já existe uma outra perspectiva em relação à produção e comercialização de bens, que é o quê? A busca por não mais satisfazer o consumidor, mas a busca por estar encantando
o cliente, fazendo com que ele perceba a importância que é estar passando por essa experiência. Tendo em vista que você sabe sobre isso, é entendível, você vai buscar entender que os bens de consumo e de produção são diferentes. Tá, eu vou, por exemplo, nos bens de consumo industriais. Se vai entrar nesses bens de consumo, é claro que tem que ser mapeado, e aí o nosso querido Chiavenato, lá na sua literatura, em 2005, ele refletiu sobre isso e colocou, através de pesquisas. Se eu tenho uma demanda, por exemplo, lembra bem, de um consumidor com a marca, não é? Se eu tenho uma demanda de um produto, consumo de um produto de um carro, tá? E ela aumenta, é claro que vai ter que aumentar a produção de equipamentos ligados a este produto. E aí a indústria ela tem que ter os seus fornecedores. Na maioria das vezes também existem, por exemplo, cooperativas que fornecem para a indústria a matéria-prima, e ali a indústria usa aquela matéria-prima como uma forma de propagar e construir a sua demanda em relação ao produto. Então você entra numa seara que é dos bens de consumo e você vai ver, quando se fala de produtos, roupas masculinas, femininas, que são os vestuários, as bebidas, os produtos alimentícios, automóveis, produtos farmacêuticos, calçados, couro, roupas. Quando você vai para a produção, você vai ver que é uma coisa que está mais ligada para o chamado business to business, de negócio para negócio, de empresa para empresa. Aqui no consumo eu vou buscar o cliente final, nós. Aqui seria para vender para outras empresas, por exemplo, máquinas para fabricação de roupas, matérias-primas para estar redirecionando aquele produto, né? Bens para escritório, componentes elétricos, eletrônicos, etc. Ou seja, você vê que há os dois tipos de nichos em segmentos também diferentes. Todavia, entenda, vou fazer um projeto de pesquisa sobre isso, eu tenho que estudar sobre os ambientes. Eu não estou falando com relação a você levantar as questões empreendedoras e a comunidade, pois é. Aí você tem que correlacionar o ambiente de negócios e a comunidade, o macroambiente e a comunidade, tendo em vista que quando você vai estudar o macroambiente, você não pode esquecer o microambiente, que são as rotinas dentro das empresas, que são os processos internos dentro das empresas. O que são esses processos internos, professor? É o que cada colaborador faz. Por exemplo, um auxiliar, o que ele faz? Quais são as atividades dele? Um técnico em secretariado, quais são as atividades que ele tem especificamente? Aquelas atividades são as descrições dos cargos. E você pode ver, por exemplo, no site do Ministério do Trabalho, a classificação brasileira de ocupação. É só colocar lá CBO. CBO no site do Ministério do Trabalho. E aí você vai ter as atividades que geralmente estão mais ampliadas agora, um técnico em secretariado tem que fazer dentro da empresa. Opa! Então, se eu entro nessa esfera de estudar variáveis econômicas, variáveis sociais, tecnológicas, culturais, legais, demográficas, ecológicas, aí você começa a ter um impacto positivo, porque você vai estar se preparando para variáveis externas, entendendo qual é o impacto dela na comunidade e vice-versa. Olha só aqui o impacto. Aqui fora da empresa, você tem N variáveis, certo? Está aqui, ó. Todas essas variáveis impactam na empresa. Você tem neste ambiente aqui também a comunidade. Neste ambiente, a comunidade. Este resumo aqui, que a gente vai dar especificamente para cada um, eles podem ser verificados fora, utilizando aí, né, processos de análise em relação ao que acontece fora da empresa. Eu tenho que verificar o que é a ameaça
E o que é oportunidade? Oportunidade, ok? Em cada um deles, na variável legal, tecnológica, ecológica, econômica, demográfica, social e cultural. Quando eu vou para a principal, que é econômica, por exemplo, eu tenho que analisar o seguinte, tá? Como é que está desta comunidade o produto interno bruto? A produção que ocorre em termos de produtos e bens. Como é que está o PIB per capita? O impacto do câmbio, da balança comercial, de todos os outros fatores de juros, preços, aluguéis, perfil de distribuição de riqueza, taxas inflacionárias, nível de emprego, etc, etc. Porque este é um ambiente de negócio que repercute na comunidade e ele, ao mesmo tempo que pode ser uma ameaça, eu posso converter em oportunidade. Vai depender de se eu sei mapear este construto ou não. O construto, quando eu falo, é entender a economia e saber o impacto do empreender na comunidade e vice-versa. Porque toda vez que você for ver sobre o impacto de variáveis do macroambiente em empresas, meus queridos, com relação à comunidade, você vai estudar e você vai ver que, por exemplo, na TV, quando você assiste um jornal, noticiário, você vai ver sempre você vai ver notícias sobre economia. Pelo menos economia você vai ver, questão da sociedade você vai ver, questões culturais você vai ver, questões legais você vai ver, questões tecnológicas você vai ver, ecológicas também do mesmo jeito e, na maioria das vezes, demográfica, das regiões. Então, são variáveis que são contempladas, por exemplo, pelos noticiários. E não poderia ser também deixar a desejar com relação à ciência. A ciência estuda esta situação. Todas essas variáveis, elas precisam estar sendo estudadas. A ciência que eu coloco para você, a ciência da gestão. E por que é que o técnico em secretariado precisa entender sobre isso? Porque ele está em contato diretamente com o mercado e com a comunidade, e a comunidade tendo o seu cruzamento com essas variáveis sociais, tecnológicas, culturais e legais. O foco em estudar a sociologia, por exemplo, em trazer, primeiro, em verificar que, por exemplo, os empreendimentos precisam se preocupar com a segurança, com o bem-estar. Os empreendimentos precisam se preocupar com os hábitos primeiro, de compra, né? Os hábitos tecnológicos. Eles estão aí para que vocês analisem constantemente o porquê do impacto do consumo em relação a determinado produto. A tecnologia, neste fator que nós colocamos aí, entender quais são os métodos que estão sendo inseridos dentro da tecnologia que vão interferir na tua performance como técnico em secretariado. Então, é aí que você começa a verificar e analisar que são fatores tecnológicos que também vão ser decisivos e vão estar em conexão com a cultura, com os fatores legais, com os fatores sociais. Ou seja, além de existir a conexão dessas variáveis do macroambiente com a comunidade, ainda existe, meus queridos, o fator de cada variável dessa interferindo no empreender. E entre eles. Ou seja, então você vai ter N conexões também. Quando você avança para a questão cultural, na questão da arte, da arquitetura, do estilo de vida, do tipo de vida, e isso é mapeado para que se entenda o seguinte: será que esse produto vai ser apropriado para esta comunidade? Será, meus queridos que estão aí do outro lado, né? Cleidiana Henrique, Luísa Carvalho, Maria, Sônia Rodrigues, o Wanderson, turma toda aí antenada na nossa aulinha. E aí, será? Será que isso para por aí? Não. O estudo é sempre aprofundado. Para vocês que estão aí de Simões, de Teresina, aqui Teresina, Domingos Mourão, Colônia do Gurgué, coloque aí quem são os nossos queridos professores mediadores. Todos esses fatores são interessantes para a construção de um projeto.
e esse projeto sendo interdisciplinar, você vai poder usar outras ciências. Ele é multidisciplinar mesmo. Ele entra com essa perspectiva de você trazer mais culturalmente essa musculatura intelectual para dentro do teu trabalho. Então é interessante, porque você vai lidar com todos esses fatores quando você estiver dentro da empresa, entendeu? Então, são eles que servem para consolidar os estudos que porventura você vai levantar acerca do empreender e da comunidade de uma forma geral. Todavia, no entanto, contudo, entenda, questão legal, questão demográfica, questão ecológica, ela repercute no microambiente? Sim. E o microambiente também repercute no macroambiente? Principalmente porque a preparação interna. Quando eu digo que as questões legais precisam ser entendidas, é porque você, num pensamento em abrir uma empresa e numa situação de levantamento, entendendo o que o empreendimento, o que as cooperativas, o que a situação de negócio traz como vantagem, você tem que estar dentro da lei. As leis do consumo, as leis de acordo com aquele segmento, se for na área de alimentação, vigilância sanitária. Se você for para a questão demográfica, principalmente a densidade demográfica e a distribuição espacial, a composição etária e étnica também interfere no consumo, a comunidade, se ela tem condição de estar consumindo aquele produto ou não, também. Se existe um fator de sustentabilidade por parte dos recursos naturais, quando você avança na questão da comunidade, na preservação daquela terra, no melhor uso da água, nos resíduos sólidos, por exemplo, entre as questões da variável ecológica. É claro que para isso tudo eu tenho que saber quem faz o quê, como e por quê, em um ambiente de tarefa e de operacionalização. Olha, e aí é que está. Os fornecedores de insumos, eles têm que estar sendo estudados internamente no micro. Veja que a diferença, ó, do micro para o macro. Está interno. Professor, mas o concorrente, ele não está fora? Tá, mas internamente eu tenho que estudar ele para me preparar para situações que vão acontecer fora da empresa, não é? Então eu tenho que estar preparado, estudando os meus fornecedores internamente, estudando os meus clientes internamente, para me preparar principalmente para as variáveis do macroambiente, o impacto que acontece. Eu tenho que saber internamente quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos. No levantamento de um projeto, por exemplo, voltado para esta área, é super importante você saber disso, que aqui eu sempre vou tentar identificar, sempre, minha gente, vou buscar identificar internamente. O fator interno, ele era um fator decisivo, porque entra a questão da preparação em relação à comunidade e os clientes, em relação aos concorrentes, agências, etc. e tal. Então, veja, quando eu tenho essa conexão, quando eu sei o que está acontecendo, quando eu estou mapeando esses fornecedores de insumos constantemente, eu posso minimizar algumas ameaças provindas de onde? Do ambiente macro, das variáveis do macroambiente que nós levantamos agora. Opa! Então aí sabendo sobre isso, eu já tenho que entender o seguinte, que dentro desses stakeholders, os stakeholders, né? Eles são super importantes para compreensão do mercado financeiro, mercado de capitais, para entender o que está acontecendo de mais novo em termos de tecnologia, que tipo de parceiros eu vou ter na questão dos materiais, o fornecimento desses materiais. Então, esses recursos precisam ser mapeados. Eu tenho que ter o controle sobre eles, assim como o mapeamento do consumidor, de uma forma geral, dentro de determinada comunidade. Os produtos que são produzidos, eles realmente vão ser consumidos? Eu tenho concorrentes que estão à minha frente em termos de investimento e relacionamento com os fornecedores?
e as agências reguladoras, eu estou encaixado legalmente nas restrições, nos limites e nos controles estabelecidos por estas agências reguladoras conectadas à comunidade, ao que a comunidade quer para o bem dela mesmo? São reflexões que nós temos que analisar quando a gente for construir o projeto, se aprofundando sobre essa relação comunidade, empreender e as atividades que precisam ser relacionadas dentro das corporativismo. E a questão do cooperativismo, ele está muito conectado, queridos, a situações de lucro. Lembrando que eu tenho vantagens, especificamente, em ser um funcionário de uma empresa, assim como eu tenho vantagem em empreender. Só tenho que saber o seguinte: o que é que está disposto a se fazer em prol destas duas situações? Está-se disposto a encarar as mudanças realmente? Está-se disposto a verificar e lidar com as incertezas, que hoje é o grande desafio para quem está buscando empreender, gerir uma empresa? A reflexão sobre esta temática ela é importante por causa disso, porque você vai buscar entender sobre esta temática, levantando estudos para o projeto de aprendizagem interdisciplinar, mas você tem que conectar a situação que está acontecendo hoje, dentro da própria comunidade, porque a relação, por exemplo, das pequenas e médias empresas com a comunidade é de empregabilidade. As micro, pequenas e médias empresas, meus queridos, são as que mais geram empregos e que mais suprem a necessidade humana dentro desta sociedade. Então, os objetivos da empresa eles podem ser diretos e indiretos, mas ligados a também um contexto que a comunidade está buscando. A produção, a venda de mercadorias, a prestação de serviço, ela está alinhada ao funcionamento da empresa, mas ela tem que estar dentro desses três eixos dos recursos humanos, pessoas trabalhando, pessoas sendo capacitadas para lidar com as máquinas e com os equipamentos, e os recursos financeiros, eles são provindos de quem? De quem disponibiliza, né, formas para que se fomentem mais o empreender. Que tipo de objetivos podem estar sendo expressados para quem vai empreender? Nos diretos, nós temos objetivos de comercialização do produto e prestação de serviço, além de ações e atividades comunitárias que estejam ligadas, por exemplo, aos indiretos, que são as responsabilidades sociais de sustentabilidade também, mas que a comunidade possa participar e que a empresa possa sim ter lucro, encantar os seus clientes, trazer uma finalidade social para as comunidades, no entanto, que essa troca ela seja em uma relação de ganha-ganha. Os dois lados ganham. E não só extrair riqueza da comunidade, mas não ter um retorno dessa comunidade também. Ou seja, essa comunidade precisa ter aí, numa perspectiva de fomentar o empreendedorismo, a criação de oportunidades de emprego, a disseminação da atividade econômica, a distribuição dos ganhos, os pagamentos entre os fornecedores, a preservação do meio ambiente, tudo tem que estar incluso na manutenção deste ecossistema. Todavia, entenda que se eu vou para alguma atividade, eu tenho que ter, primeiro, discernimento da diferença entre produção de bens e produção de serviços. Aqui eu vou ter o intangível, aqui eu vou ter o tangível. Tangível mensurável e intangível na experiência. Essas pessoas, quando tem numa comunidade um hotel abrindo, uma lavanderia abrindo, vai gerar emprego. Assim como os moldais, assim como um fator que lida com a logística da prestação de serviço, que é as questões que envolvem o turismo também, por via aérea, ferroviária, rodoviária. Então, todos esses segmentos, eles contribuem para o desenvolvimento de uma região. Os bens de produção, do mesmo jeito, só que de uma forma tangível, onde eu tenho uma extração da matéria-prima e eu possa ter a disseminação de um segmento que a própria comunidade pode aí, a própria comunidade, gente, pode se beneficiar com esses bens de consumo. Entenda sobre isso. O esquemazinho de classificação da empresa, ele é colocado dessa forma. E sabe o seguinte,
que eu tenho aí os três ramozinhos de atividade que são classificados, que impactam na comunidade. Esses três, começando pelo industrial, passando pelo comercial e chegando na prestação de serviço, o que mais aumentou nos últimos anos foi a prestação de serviço. Foi você ter profissionais especializados em áreas específicas, e aí está as mais variadas, educação, saúde, comunicação, transporte, em estar vendendo a sua mão de obra para que os comércios eles possam avançar. Então, se eu tenho um avanço em cima do serviço, consequentemente vai repercutir no varejo, no atacado. Hoje nós já temos um aglomerado desses dois, o chamado atacarejo. O atacarejo, este atacarejo, de uma forma bem sucinta, ele repercute no que a comunidade estava querendo, preços mais acessíveis. O industrial também, as lojas de fábricas pegando artesanato e trabalhando a produção em série, também repercutem no tamanho, e este tamanho das empresas, ele está ligado muito a instituições que fazem empréstimo, por exemplo, que são suportes por parte do governo federal, estadual e municipal, às entidades de classe. E essa classificação do porte das empresas ela é muito taxativa quanto às pesquisas, por exemplo. O Sebrae, próprio Sebrae, um dos S's que classifica alguns portes de empresas, eles colocam um número por número de funcionário no setor de indústria e no setor de comércio. Já o BNDES, um Banco de Desenvolvimento Econômico que ajuda o micro, pequeno, médio empresário e o grande empresário também, eles classificam por o quê? Por renda, por receita daquela instituição. Então, se você for ver, as grandes empresas para o Sebrae são ali, na área de comércio, acima de 100, na área de indústria, nós temos acima de 500. Se você for ver, a grande empresa para o BNDES é acima de 300 milhões, com a receita de 300 milhões, e uma pequena abaixo ou igual a 2 milhões, 2,4 milhões. Então, tudo isso interfere. E é aí que eu coloco para você, tá? Este fator de estar ligado a uma variável, por exemplo, uma função típica. Isso aqui é uma variável, tá? Do político legal. Certo? Político legal, do macroambiente, onde você tem o impacto do poder legislativo, que é legislado, o executivo, que é administrado, o poder judiciário, que exerce a jurisdição. Contudo, cada um dos poderes exerce uma pequena proporção, uma função, que seria originalmente de outro. Isso ocorre para assegurar-se a própria autonomia institucional dos poderes. Então, entenda o seguinte, esse controle, ele tem a questão do árbitro, do árbitro por parte de cada setor, por cada situação. Eu tenho um específico tratamento para cada área. A grande pergunta é saber se isso é verdade ou não. Eu entro com o quê? Com a afirmação correta. Cada um, ele vai, gente, ser reforçado pelas funções típicas e atípicas. Todos os poderes exercem as suas funções específicas. Então, quando você vai numa questão, verificar uma questão político-legal, você tem que entender que cada um está numa esfera específica. Tendo em vista sobre isso, quer ver, perceba, este princípio de separação, por exemplo, ele é um princípio dentro da Constituição e que a própria empresa ela tem que estar adequada a isto. A gente coloca como alternativa para vocês refletirem sobre isso, entendendo, meus queridos, que é só neste processo, que você vai começar a avaliar o seguinte, e aí, cada qual tem a sua função. Por exemplo, no A, você coloca a possibilidade do Poder Judiciário conceder um mandado de segurança impetrado pela finalidade de anular o ato motivado de um presidente de uma comissão parlamentar de inquérito, por exemplo, as chamadas CPIs, que quebra o sigilo bancário das pessoas, suspeitas com relação a algum crime no mercado financeiro, no sistema financeiro nacional.
ela está ligada ao quê? Ao poder, principalmente legalista. E é esta que é a questão, esta é que é a reflexão de veracidade. Cada um atuando em uma área diferente. As áreas atípicas e a separação, por exemplo, dos poderes, e a gente já dá ênfase aqui no político legal, de novo, o político legal, de novo, ele é feito com esta perspectiva, de entender que não é o político partidário, mas sim o que tem de atuação em relação ao político legal. E aí o que acontece? Você tem aí funções atípicas relacionadas à teoria da separação dos poderes. Dentre todas essas alternativas aí, nós temos alternativas que são falsas e que são verdadeiras. Qual é a que é verdadeira? A verdadeira é a letra C. Letra C que fala sobre o quê? Sobre a possibilidade, olha só, do Senado verificar e julgar o presidente da República por um crime de responsabilidade. Esta situação ela está ligada diretamente a uma situação onde há uma repercussão para a comunidade, para a sociedade. Então, veja, um fator político-legal ele pode ter repercussão tanto na empresa como para a comunidade. E é aí que eu faço com que você reflita. Prepare-se para você levantar um projeto onde você possa pegar sobre várias nuances, sobre várias situações, e aí você conseguir avançar sob a perspectiva da tua elaboração do projetozinho, da estrutura deste projeto. Tá certo, meus queridos? Nós vamos para o intervalinho e voltamos para uma outra disciplina, hein? Fui!